Boa tarde ao povo de Pesqueira e de toda a região. É uma grande satisfação estar novamente com vocês aqui no meu escritório, como prometido durante a semana passada, através do Facebook, Instagram e das outras redes sociais. Nós estamos fazendo mais uma transmissão ao vivo direto do meu escritório hoje, dia 19 de outubro. Primeiramente, eu gostaria de me dirigir especialmente ao povo de Pesqueira, para dizer a cada um de vocês que nós fomos pegos de surpresa com um pedido de impugnação do registro da candidatura do cacique Marquinhos. Quando eu li a peça que os advogados, a malfadada peça que os advogados fizeram, o que eu observei era que não havia fundamentação jurídica. E eu disse isso em uma entrevista na semana passada, que acreditava fielmente na justiça, que a boa justiça, a verdadeira justiça seria feita. Em um segundo momento, eu disse que o Ministério Público de Pesqueira, ou seja, que o promotor havia perdido o prazo para entrar com um pedido de impugnação da candidatura de Marquinhos. E aguardei o posicionamento da justiça, aguardei a sentença do juiz para que nós hoje pudéssemos fazer a nossa transmissão ao vivo. Uma vez que a sentença do juiz, como nós já sabíamos porque temos o conhecimento jurídico, que ela não iria prosperar, ela não iria vingar, nós saberíamos que o juiz iria dar uma sentença desfavorável a um pedido que foi um pedido político, não foi um pedido jurídico, foi um pedido com o único intuito de prejudicar, de tentar prejudicar a candidatura do cacique Marquinhos e, obviamente, a candidatura da coligação. Infelizmente para eles e felizmente para o povo de Pesqueira, para os homens e mulheres de bem, para os homens e mulheres que acreditam na justiça, a justiça, obviamente, foi feita. E aí está o nosso cacique Marquinhos como candidato a prefeito, com a sua candidatura deferida. O mal por si se destrói, já disse diversas vezes. Estávamos extremamente tranquilos em relação a este pedido de impugnação do registro de candidatura de Marquinhos, que ontem o juiz Dr. Marcos Antônio publicou, dando a sentença, rechaçando, refugando e dizendo que Marquinhos está apto a ser candidato a prefeito de Pesqueira, como já consta hoje no sistema do Tribunal Regional Eleitoral. Eu queria, neste dia, nesta tarde, desafiar os nossos adversários, em especial a prefeita candidata à reeleição Maria José, a secretária condenada de Educação, a senhora Cleide Oliveira, e o ex-prefeito, que na verdade é o prefeito de Pesqueira, o senhor João Eudes. Eu queria desafiar os três a mostrarem um processo sequer. Eu não estou pedindo muito. Eu estou pedindo somente um processo sequer contra Marquinhos por desvio de verbas, por desvio de recursos durante 20 anos, enquanto liderou a nação, a tribo Chucuru, as 23 aldeias e os mais de 10 mil índios que compõem a tribo Chucuru. Marquinhos não responde a nenhum processo de desvio de recursos. E vários recursos do governo federal, vários convênios do governo federal, vários recursos de ONGs e de entidades internacionais foram direcionadas nesses últimos 20 anos para a tribo Chucuru. Todas elas exemplarmente colocadas, todas elas de forma exemplar executadas. Então gostaria de fazer este desafio em público para que a prefeita Maria José, para que o seu esposo, que é o prefeito de fato de Pesqueira, o senhor João Eudes, e para que a secretária condenada Cleide Oliveira mostre apenas um processo em que Marquinhos responda por desvio de recursos, por desvio de dinheiro. Ao contrário deles, que nós temos que levar mais uma vez
e não queríamos que o debate político chegasse a este ponto. Disse várias vezes, não vamos levar o debate político para este ponto. Mas levaram. Mas causaram difamação. Mas causaram crime de calúnia. Fizeram fake news através de um secretário ou assessor de imprensa da prefeitura que foi condenado a parar com os fake news. Espalharam fake news, boatos, mentiras, calúnias nas residências do povo de Pesqueira, desrespeitando as famílias pesqueirenses, desrespeitando as famílias, jogando mentiras, jogando calúnias, jogando difamações nos seios das famílias pesqueirenses. Agora, em contrapartida, nós vamos ter que mostrar quem realmente responde a processos por desvio de dinheiro, por desvio de verbas. E vamos começar rapidamente pela secretária condenada Cleide Oliveira, que responde a um processo, o 246-28/2014, da Justiça Federal, onde ela é acusada, juntamente com o senhor João Eudes Machado Tenório, de desviarem recursos da festa do São João do ano de 2009, no valor de R$100 mil. E até hoje, o Ministério do Turismo cobra a devolução desses valores. Além disso, também responde a senhora Cleide por processo de improbidade administrativa, que significa desvio de dinheiro público. Por quê? No ano em que era prefeita, ela firmou um convênio com o Ministério do Desenvolvimento Social para, enfim, várias atividades. E hoje o Ministério, no valor de 304 mil, esses valores, pasmem meus amigos, não foram devolvidos. Para vocês terem uma ideia, 10.917 do Projovem, do Bolsa Família R$ 941, do Bolsa Família 2, R$ 239.931. Vou repetir, R$ 239.961 desviados. Do PBC, outro programa da escola, R$ 12.040. Do PET, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, R$ 3.209. Do piso básico de transição, R$ 3.898. Do piso fixo de média complexidade, R$ 11.525. Do piso fixo de média complexidade, R$ 22.411. Total, R$ 304.904 desviados pela senhora atual secretária de Educação. Mas não para por aí. Infelizmente não para por aí. Nós temos mais uma representação que virou processo contra a ex-prefeita e a atual secretária, e este está bem delineado no valor de simplesmente R$250 mil, referente à implantação de ações de capacitação e treinamento para as rendeiras do nosso município. As rendeiras de Pesqueira nunca receberam este valor. Estes R$250 mil para a capacitação das rendeiras do nosso município nunca foi executado. Esse valor nunca chegou às rendeiras, nunca chegou a capacitar as nossas humildes, as nossas sofridas rendeiras do município de Pesqueira. E até hoje, até o ano de 2020, o Ministério novamente cobra da Prefeitura de Pesqueira e cobra da ex-prefeita o desvio desse valor de R$250 mil, que era para capacitar as nossas rendeiras do município. E aí, nós partimos, infelizmente, também para outro convênio que foi feito entre a ex-prefeita e a atual secretária de obras e que não foi executado. E que consta também aqui
no levantamento que nós temos há muito tempo, há muitos anos. Mas dos processos, eu gostaria de prosseguir falando que na primeira vara civil, a senhora Cleide Maria ela responde pelo processo número 3287-12-2017. Responde por improbidade administrativa. Aqui está. Responde também na primeira vara pelo processo 953-05-2017. Também ação de improbidade administrativa, que significa desvio dos recursos do povo. Aqui está. Responde também na primeira vara civil ao processo 2377-82-2017, também de improbidade administrativa. Ao processo 9134-2017, na primeira vara civil, violação aos princípios administrativos e dano ao erário, que significa prejuízo aos cofres da prefeitura. O processo 3938-2017 da segunda vara civil da comarca de Pesqueira, também dano ao erário e violação aos princípios da administração pública municipal. O processo 234398-2014 da primeira vara civil, outra ação de improbidade administrativa, desvio de recursos. O processo 270282-2013, uma ação criminal, apropriação indébita. Esta senhora acusada de apropriação indébita previdenciária, de sonegação de contribuição previdenciária. Crimes gravíssimos. O processo está tramitando na vara criminal da comarca de Pesqueira. 146746, também na primeira vara da comarca de Pesqueira, outra ação de improbidade administrativa da atual secretária de Educação. Processo 804-34-2013, outra ação de improbidade administrativa, essa na segunda vara. Processo 3427-46, dígito 17, na primeira vara civil, outra ação civil de improbidade administrativa, desvio de recursos do povo. Processo 340670-2017, segunda vara civil, outro processo de improbidade administrativa. O 334345-2017, na segunda vara civil, outro processo de improbidade administrativa. O 804-34-2013, outro processo. Outro processo, para não nos alongarmos mais. Outro processo. Mais processos, mais processos, mais processos. Ou seja, tudo isto aqui, que infelizmente eu tive que levar a vocês, são processos que a senhora Cleide responde por improbidade administrativa, desvio de recursos do PDDE, do PENAT, desvio de recursos do Projeto Rendeiras, desvio de recursos de capacitação para a Guarda Municipal, desvio de recursos dos 100 mil reais do Ministério do Turismo, várias ações de improbidade, sonegação fiscal, sonegação previdenciária de contribuições previdenciárias, dano ao erário, entre outros crimes. Então, uma pessoa como essa, ela não tem qualificação moral alguma para estar nas residências do povo de Pesqueira, levando calúnias, levando mentiras. Disse e repito, vá se defender dessa quantidade, dessa enxurrada de processos que pesam contra a senhora. Mas como se não bastasse, povo da minha terra, nós temos que levar a população que junto com ela está o seu mentor político, o seu criador político, aquele homem que a criou, aquele homem que a elegeu, que colocou ela sentada na cadeira de prefeita em 2009. O senhor João Eudes, que hoje é o prefeito de fato, é quem manda no município e todos nós sabemos disso. O senhor João Eudes, pessoalmente nada contra ele, responde a uma ação de improbidade administrativa que está aqui por simplesmente receber do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, no ano de 2004, 2005, através do convênio 1006900-2005, que era a famosa criação
implantação de uma usina de biodiesel do município de Pesqueira. Para que vocês tenham ideia, meus caros amigos, hoje, o valor é de R$2.291.000. Hoje, o valor atualizado para que a Prefeitura de Pesqueira pague é de R$2.879.000. Isto aqui quem está dizendo não é o advogado João Prudêncio. É o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Hoje o débito é de R$2.879.507 que a Prefeitura de Pesqueira tem que devolver por conta dos recursos para a implantação, para a construção, para a criação de uma usina de biodiesel que nunca funcionou em nossa cidade, e todos os pesqueirenses, aliás, a população pernambucana sabe muito bem do que estou falando. Infelizmente, não conformado em cometer este crime que lesou o nosso povo e que retirou a esperança do povo de Pesqueira, o senhor João Eudes, juntamente no ano de 2007, ainda prefeito, desviou do PENAT o valor de R$175.386. Do PENAT, está aqui, valor R$175.386, desviados do PENAT, Programa Nacional do Transporte Escolar, aqueles ônibus que levam os nossos estudantes humildes da zona rural para a cidade, das nossas periferias, para o centro de Pesqueira. E responde processo também por este crime cometido contra o povo. Mas não conformado com isso, no ano de 2009, juntamente com a senhora ex-prefeita Cleide Oliveira, que é braço direito dele, toda Pesqueira sabe disso, eles receberam da Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional um valor altíssimo, para que esse valor fosse aplicado em nosso município. O valor nunca foi aplicado, nunca foi prestado contas, e o município de Pesqueira foi para o cadastro único de convênios, justamente pela irresponsabilidade desses dois ex-prefeitos. Mas não paramos por aí, porque infelizmente também o senhor João Eudes, quando prefeito, participou, recebeu uma unidade móvel de saúde, uma ambulância, e recebeu essa ambulância de uma operação que foi combinada à época, denominada Operação Sanguessuga, operação da máfia do sanguessuga, desvio de dinheiro do Ministério da Saúde para os municípios, para que os municípios desviassem esses recursos juntamente com o Ministério da Saúde à época. Foi recebido da Prefeitura de Pesqueira o valor para a compra da ambulância, e o Fundo Municipal de Saúde requer a devolução desse dinheiro desde o ano de 2005. E os valores até hoje não foram devolvidos. Nem o ex-prefeito e ex-deputado e atual prefeito, de fato, teve coragem de dizer ao povo de Pesqueira o porquê desses valores não terem sido devolvidos e aonde encontram-se esses valores. Se na conta dele, se na conta da esposa, se na conta dos filhos, se na conta dos seus laranjas. Uma coisa nós temos certezas: não está na conta do povo de Pesqueira. Aí nós temos absoluta certeza. Não está na conta dos servidores do município, não está na conta dos nossos professores, não está na conta dos nossos garis, não está na conta dos agricultores, não está na conta de nenhum empresário. Está em alguma conta, ou dele, ou de sua esposa, ou dos laranjas, que todos nós sabemos que ele é acostumado a criar. Na verdade, ele tem um pé de laranjeira. Ele tem um pé de laranjeira, não, ele tem um laranjal de laranjas.
Eu nunca vi um homem na minha vida gostar tanto de laranjas quanto o ex-prefeito, ex-deputado e atual prefeito de fato, o senhor João Eudes. Justamente por gostar tanto de laranjas, é que ele responde ao processo 1238-13-2019, um processo criminal, crime contra a licitação pública. Está aqui o número do processo, crime contra a licitação pública. Mas também responde ao processo 542-74-2019. É recente, do ano passado, do começo do ano passado. Aqui, também, crimes contra a licitação pública. Responde na vara criminal da comarca de Pesqueira também. Vocês sabem o que significa crimes contra a licitação pública? Fraude à licitação pública. Licitação pública direcionada, licitação pública fraudulenta, porque nós sabemos em Pesqueira, hoje, quem é a empresa que vence todas as licitações para a construção do município. Nós sabemos que é a empresa que vende a licitação do contrato de veículos. Nós sabemos quem são as empresas que fornecem à Prefeitura de Pesqueira através de licitações de cartas marcadas. E é por isto que este senhor responde a tantos processos criminais, a tantos processos cíveis. Aqui, mais um processo, o 951-60-2013, também na primeira vara da comarca de Pesqueira, improbidade administrativa do senhor João Eudes. Seguido na mesma esteira, o processo 457605-2013, 1110, também na primeira vara da comarca de Pesqueira, improbidade administrativa, desvio de recursos públicos do ex-prefeito, ex-deputado e atual prefeito, o senhor João Eudes. E aí, nós passamos e vemos o processo 4576-2017-2013, o processo 951, o processo, enfim, do 11013, para resumir a vocês o que significa esses processos. Aqui, ele está sendo acusado de superfaturar salários, não realizar concurso público, ausência de fundamentação legal para contratos temporários, irregularidades à Secretaria de Educação, cometer crimes contra a administração pública e outros delitos, segundo o próprio Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, firmar convênios através de licitações com a Casa do Plantador, que todos nós sabemos que sempre pertenceu a ele e à sua família, juntamente à empresa Cofarmac, outra empresa laranja que ele usou para cometer atos fraudulentos. E aí nós vamos passando e vamos vendo crimes contra o Ministério da Saúde, realizados através de determinações de recursos que vieram para a Prefeitura de Pesqueira e nunca chegaram. E isto é sério, nós vemos com mais processos, enfim, uma calhamada de processos do senhor João Eudes, que devido ao tempo não dá para falar de todos os processos e todos os crimes ao mesmo tempo. E aí, nós vamos partir para a atual prefeita do município, candidata à reeleição, senhora Maria José. Eu gostaria de levar a população de Pesqueira e gostaria que ela tivesse a decência, a honradez de responder ao povo de Pesqueira, aos eleitores pesqueirenses, por que é que ela responde a um processo que está tramitando na 28ª Vara Federal, aonde ela, juntamente com a senhora Cleide, juntamente com os seus filhos, juntamente com a Casa do Plantador, estão respondendo um processo onde o doutor Agnaldo Raiol Lobo II, procurador da República Federativa do Brasil, pede a devolução de mais de R$1,5 bilhão que foram desviados enquanto ela era secretária de Ação Social e a outra era secretária de Educação, ou melhor, prefeita à época. Cadê a coragem de ir às rádios? Cadê a coragem de ir ao povo? Cadê a coragem de fazer uma transmissão ao vivo?
para dizer, é verdade, eu respondo a este processo gravíssimo. Eu sou acusada juntamente com a secretária de Educação e juntamente com os meus filhos, sou acusada de desviar mais de R$1,5 milhão. É verdade. O processo está tramitando na 28ª Vara Federal. E não é o advogado João Prudêncio quem está dizendo. Não foi o advogado João Prudêncio ou ninguém. Foi simplesmente o procurador da República, doutor Agnaldo Raiol Lobo II. O processo está aqui. Ele tem número. Ele é acessível a qualquer pesqueirense, a qualquer cidadão da região, a qualquer cidadão pernambucano. O processo é o número 800, dígito 80, 2016, 8310. É uma ação de improbidade administrativa, aonde ele é ré, juntamente com os seus filhos e com a ex-prefeita e atual secretária de Educação, Cleide Oliveira. Deveria a senhora Maria José ter coerência, ter responsabilidade e ser verdadeira com o povo e dizer ao povo de Pesqueira que em 2016, quando ela era candidata à eleição, o que aconteceu foi que, dentro deste processo, os bens dela, os bens dos seus filhos e os bens da ex-prefeita Cleide foram simplesmente bloqueados. Foram bloqueados. Aqui está detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores. Detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores. Da senhora Maria José Castro Tenório no Banco Bradesco, na Caixa Econômica Federal, outro da Caixa Econômica Federal, outro do Banco do Bradesco, enfim, várias execuções contra ela. Os bens dela foram bloqueados. O juiz determinou que as contas dela na Caixa e no Bradesco, que carro, algum eventual veículo que estivesse em nome dela, algum eventual imóvel que estivesse em nome dela, fosse bloqueado para ressarcir, para que fosse devolvido dinheiro aos cofres do governo brasileiro. Dinheiro que foi desviado. Tem que ter coragem de dizer que os seus 2 filhos, eu não quero nem colocar o nome deles aqui, mas tem que ter a coragem de dizer que os seus 2 filhos também fazem parte do processo e que os seus 2 filhos tiveram os seus bens bloqueados. E ainda diz que vai cuidar bem de Pesqueira. Disse há 4 anos atrás que iria cuidar bem de Pesqueira, maltratou o nosso povo, destruiu a nossa cidade. Ora, se ela não é incapaz de cuidar dos próprios filhos e envolve os próprios filhos em um processo gravíssimo como esse, onde os mesmos tiveram execuções e os seus bens bloqueados, como é que uma cidadã como esta tem condições de cuidar das nossas crianças, de cuidar dos nossos jovens, de cuidar dos nossos idosos, de cuidar dos pais e mães de famílias pesqueirenses? Não tem de forma alguma, meu povo. Não tem de forma alguma. Os crimes neste processo são muito graves, mas são muito graves. Realização de contratação direta de serviços de transporte de materiais em valores superiores aos limites legais. Alteração do contrato de prestação de transporte de materiais em percentuais muito superiores aos permitidos por lei. Ausência de licitação pública e cotação de preços para a contratação de um OCIP, bem como pagamentos indevidos e ilegais. Restrição de caráter competitivo de certames licitatórios para participação de empresas construídas. Ou seja, já havia uma empresa que ia ganhar essa licitação. A empresa que ganhou essa licitação foi a empresa Casa do Plantador, que tinha como sócios os seus 2 filhos. Isso é um absurdo. Isto é uma imoralidade. Isto não é permitido. Isto é um abuso.
é uma afronta, é um desrespeito contra o povo de Pesqueira. É um desrespeito contra o nosso povo, contra a nossa terra. Além disso, restrição, cometeu o crime de restrição ao caráter processo licitatório. E isto quem está dizendo são os procuradores da República. Pagamento de mais de 100 empenhos avulsos, sem lastro, sem procedimento licitatório. Aquisição de material didático para as crianças e livros, sem licitação pública, sem comprovação do objeto e de viabilidade, sem licitação, comprando diretamente a empresas fantasmas. Prorrogação de contrato com prestação de serviços de transportes materiais e escolares, cujo valor era de R$20 mil, e foi aditado, renovado por 2 vezes, em 2009 e 2010, com acréscimo de R$19.500 cada um. Aumento de 179% nessa dispensa de licitação e aditivo, entre outros crimes. E aí, pagamento de valores superiores aos constantes do termo de parceria, totalizando R$518.023 à época. 3 vezes maior a quantia maior que o dobro do valor do termo aditivo. 2 vezes maior do que o valor do termo aditivo, entre outros crimes. E aí, meus amigos, depois de tudo isso, eu gostaria de fazer uma breve reflexão com vocês para finalizarmos. Volto a repetir e fazer o desafio que fiz antes. Eu quero que qualquer um dos três mostrem apenas um processo em que o cacique Marquinhos esteja sendo acusado de desvio de recursos, de ter ferido o nosso povo, de ter desviado recursos da Prefeitura de Pesqueira, do nosso povo, através de qualquer convênio. Um processo de improbidade administrativa. Um processo por desvio de recursos, enquanto 20 anos gerindo a nação chucuru e recebendo recursos do governo federal e de entidades internacionais. Agora eu mostrei a vocês, aqui, ao povo da minha terra, eu mostrei a vocês mais de 30 processos dos 3. Mais de 30 dos 3. E a quantidade de crimes graves que eles são acusados. Mas além de todos esses processos que eles estão respondendo, eu ainda tenho em minhas mãos este calhamaço de documentos que são novas provas que foram colhidas por mim, trazidas até mim por pessoas de dentro da prefeitura, por servidores da prefeitura, por contratados da prefeitura, que eu não posso, obviamente, dizer o nome, para salvaguardar, para que eles não sejam perseguidos ou coisa pior. Mas esses documentos aqui dizem respeito a crimes cometidos no ano de 2019 e neste ano de 2020. E tenho certeza que todos eles, como estes, em torno de 30 processos, que eles respondem, esses aqui também irão se tornar processos pelas minhas mãos, com as bênçãos de Deus e de Maria Santíssima, que hão de me proteger. Eu finalizo as minhas palavras dizendo a cada um dos pesqueirenses e a cada um dos cidadãos da região que, em primeiro momento, agradecer a vocês pela oportunidade e pedir licença para estar entrando no lar de cada um de vocês. E, ao mesmo tempo, pedir que vocês reflitam. Tudo que foi dito aqui, eu provo através de documentos, através de números de processos, inclusive através dos pareceres dos promotores estaduais e dos procuradores da República. Tudo que eu digo, eu provo. Toda a documentação está aqui e o desafio está lançado. O povo de Pesqueira agora sabe qual é o palanque da honestidade, qual é o palanque da probidade, qual é o palanque da moralidade
Qual é o palanque da honradez? Qual é o palanque daqueles que não desviam o dinheiro do povo? E sabe muito bem agora qual é o palanque dos três que em vários anos dilapidaram o patrimônio público, desviaram recursos da saúde, da educação, da Secretaria de Ação Social, da agricultura, de todas as áreas da administração municipal. É por isso, minha gente, que Pesqueira se encontra no abismo. É por isso que o nosso município decresceu. É por isso que o nosso PIB encolheu. É por isso que hoje nós somos um município com menos transparência em Pernambuco, de acordo com o Tribunal de Contas do Estado. É por isso que a fome, a miséria e a mentira imperam em Pesqueira, enquanto esses que respondem a essas dezenas de processos estiverem no poder. Um grande abraço a cada um de vocês. Que Deus e Nossa Senhora da Conceição abençoem cada um de vocês e me abençoem para que eu possa continuar esta luta firme, forte, com garra, com altivez e, acima de tudo, com muita fé, muito amor e muita coragem dentro do peito. Um grande abraço.